Meu nome é Débora, eu tenho 38 anos. Eu fazia parte de uma outra denominação evangélica. E lá eu tinha um cargo na igreja de diaconisa. Eu trabalhava dentro da igreja, né? Trabalhava em função da obra. E dentro dessa função, eu era líder de um grupo. Então a gente tinha uma célula, que é um grupo de pessoas que a gente reúne para cuidar daquelas pessoas, para passar a palavra de Deus, né? Se reunia. Só que elas não sabiam, eu falava de coisas, eu ali ensinava, né? De acordo com a palavra, mas dentro de mim, no meu interior, eu tinha um vazio. Elas iam embora, eu chorava, eu passava às vezes 3 dias em depressão na cama, eu tinha muitas fortes dores no corpo, o meu casamento estava destruído, eu vivia uma vida dividida, eu era muito agressiva, eu brigava na rua com as pessoas, eu sempre era dona da verdade, orgulhosa, prepotente, eu batia na minha filha e não era bater para educar assim, um tapinha, não, eu batia para marcar ela. E frustrada nos meus sonhos, nos meus ideais, uma pessoa fraca, uma pessoa que tinha a vida por dentro, eu era deformada. Essa é a palavra certa. Eu achava que eu era conhecedora da verdade e que tudo ao meu redor que não batesse com a minha fé era mentira. Eu, através das mídias, YouTube, essas mídias que falam de vídeos, gerou em mim um preconceito e uma revolta contra a Igreja Universal e especificamente contra o Bispo Macedo, ao ponto de eu querer que ele morresse, de tanto ódio que eu tinha dele, porque eu ouvia através desses vídeos que ele fazia mal para as pessoas, que ele enganava. Você verifica, minha amiga, meu amigo, olha só o que o espírito da depressão faz com as pessoas. Ela era diaconisa, evangélica, uma mulher líder dentro dessa igreja, líder de um grupo. Ela ajudava as outras pessoas. Ela era uma pessoa, digamos assim, tecnicamente espiritual e capaz para ajudar outras pessoas. Tanto é que ela era diaconisa. Mesmo assim, ela tinha ódio de mim. Ódio de mim, ao ponto de orar para eu morrer. Aí a gente pensa assim, poxa, mas peraí, qual o Deus mais forte? O Deus dela ou o Deus do Bispo Macedo? Vamos ver quem é mais forte, porque o mais forte vai vencer. Ela orou, e eu continuo vivo até hoje. Graças a Deus. Então, minha amiga, como é possível uma pessoa ser de Deus, supostamente ser de Deus, e odiar outra pessoa que nem conhece, nem conhecia, só por ouvir falar na mídia? Então isso mostra como que as pessoas são envolvidas com a fé emotiva, a fé que sente, que não tem nada a ver com a fé inteligente, porque a fé inteligente pauta os seus princípios, a sua vida dentro da palavra de Deus. E na palavra de Deus ensina, Jesus ensina, se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você tampouco será perdoado. Então, como uma pessoa odeia a outra pessoa, como é que essa pessoa quer o benefício de Deus que disse perdoe? E ela não quer perdoar, ela quer continuar odiando. Quer dizer, não tem sentido. Como que as pessoas, às vezes, não pensam? Porque elas, trabalhando na parte espiritual, é uma oficial da igreja, de uma igreja, determinada igreja, então ela era uma pessoa que supostamente era espiritual. Ela era uma pessoa de Deus, supostamente falando. Mas ela tinha tanto ódio de mim que ela queria a minha morte, orava para eu morrer. Ora, como é possível isso? Tem sentido? Não, não tem sentido. Claro que não tem sentido. Como que eu, o servo de Deus,
vou manter dentro de mim um ódio, uma mágoa, um ressentimento de alguém. Se eu fizer isso, eu estarei contradizendo a minha própria fé. E era isso que ela fazia. Ela contradizia a sua própria fé. Por isso que ela tinha a depressão. Por isso que ela tinha o espírito da depressão. Porque ela pregava uma coisa, mas vivia outra. Então, na fé em Deus, a fé inteligente, você é o que é, acabou. Jesus disse que nós, que o seguimos, temos que ter uma só palavra. Sim, sim, não, não. Quer dizer, sinceridade, perfeita. Não há meio termo, não há ficar em cima do muro. Você está sofrendo aí porque, de repente, você fica em cima do muro. Você fica meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Como é que você pode ter de Deus o seu amparo, o cumprimento da sua palavra na sua vida, se você não cumpre a palavra dele? Se você, que conhece a palavra dele, a descumpre. Não é o caso desta senhora, porque ela conhecia a palavra de Deus, mas ela fazia outra coisa. Então você que conhece a palavra de Deus, de repente você é uma obreira, um obreiro, um pastor, bispo, bispa, seja lá o que for, não importa. Mas você é uma pessoa que diz ter uma fé em Jesus, mas também diz que tem ódio de fulano, beltrano ou cicrano. Isso quer dizer que você não tem nada de Deus. Você não tem nada de Deus. E essa é a razão da campanha do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é capaz de fazer a ficha cair, tirar as vendas dos nossos olhos e sermos o que nós somos e não tentar enganar os outros, porque nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos enganar a Deus. E se não enganamos a Deus, é possível a gente enganar as demais pessoas? É possível. Quando você tem Deus, não é possível. Quando você tem o Espírito Santo, não é possível. Você é o que é. O seu caráter é único. É o caráter de Deus. O Espírito Santo nos dá o caráter de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, às vezes você tem um preconceito contra a minha pessoa, ódio contra mim, ou preconceito contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, mas está aí, prostrado numa cama, você está caído, prostrado, você me odeia, mas aí, olha como é que está a sua vida, olha isso no espelho, faça uma coisa, você coloca a sua cara no espelho e olhe para a minha cara, vamos ver a diferença. É simples, você vai ver a diferença enorme, porque você provavelmente você tem uma idade bem menos do que a minha, e ainda assim o seu semblante é caído, prostrado, desanimado. Você tem cara de suicídio, você tem cara da morte. Por quê? Porque você não pensa, não raciocina um pouquinho só. Se você está sofrendo, se você está sentindo dores na alma, tristeza profunda e não aguenta mais, Jesus fala para você, vem a mim. Quem tem sede? Pois é, você que está aí desesperado, com uma profunda depressão, você está sedento. Ele fala para você, a mensagem é para você. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então, esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós trabalhamos em cima das pessoas desesperadas, depressivas, cansadas, sobrecarregadas, miseráveis, desempregadas, pessoas doentes, enfermas, seja lá qual for o problema da pessoa, não importa. Nós compramos a briga das pessoas que sofrem, porque nós cremos que o Espírito de Deus faz refazer essa criatura, faz não refazer, mas transformá-la numa nova criatura. É o caso desta senhora. Vamos continuar assistindo, mas você veja que ela, mesmo sendo, ou estava sendo uma diaconisa,
mas estava com preconceito, com ódio contra mim. Não combina. Como uma pessoa de Deus pode ter ódio de outra pessoa? Não é verdade? Como que uma pessoa de Deus pode ter mágoa de outra pessoa? Não é verdade? É isso aí. Como que a pessoa pode ter o espírito da verdade e viver na mentira? Não combina. Vamos assistir, então, o resto do testemunho, por favor. Enganava os pobres, tirava dinheiro deles, e eu assistia esses vídeos. Eu dizia que ali eles pegavam tudo das pessoas, induziam as pessoas a lavagem cerebral mesmo, a dar tudo que elas tinham na igreja e ficar sem nada, que aquilo não era verdadeiro, que aquilo era uma heresia. Então eu falava mal dos propósitos, eu chegava a dizer que era feito macumba gospel dentro da igreja, que na verdade não era uma igreja, era uma seita. O bispo me irritava, o jeito que ele falava, o que ele falava. Eu não prestava nem atenção no que ele falava, porque eu não suportava ouvir o bispo. Era como se, quando ele fosse falar, é como se ardesse o meu ouvido, como se doesse. Era muito, eu olhava e falava, não, isso daí ofende a minha inteligência. Era dessa maneira que eu fazia. Então aí o meu marido começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. E quando ele começou a ir na igreja, ele começou a mudar. Eu acordava de madrugada, às vezes, para beber água. Meu marido estava de joelho no chão orando. E eu olhava aquilo, eu via aquilo diferente. Mas mesmo assim, o meu coração continuava endurecido. Eu cheguei a arrumar as coisas do meu marido. Eu queria pôr ele para fora de casa. Eu não aceitava mais ele estar na Igreja Universal, devido à minha raiva, ao meu ódio, ao meu preconceito. Então, cada vez que ele ia para a igreja, quando ele voltava, eu estava pronta, armada, muitas vezes com a Bíblia aberta, para provar para ele que o que ele estava fazendo era errado. A minha motivação de vida naquele momento era tirar o meu marido de dentro da igreja. Então eu fazia de tudo. Eu pegava os vídeos, queria mostrar para ele. Eu achava um vídeo na internet, olha aqui, ó, o que é a verdade dessa seita que você vai, isso é uma mentira. Eu cheguei ao ponto de falar para ele, então você vai escolher. Ou você vai continuar comigo, ou a Igreja Universal. Porque se você escolher ela, hoje eu vou embora. E ele falou para mim, porque ele estava muito certo da fé dele. Ele já havia encontrado Jesus. E ele falou para mim, então você vai. Ele não queria aquilo, mas ele sabia que Deus ia me trazer de volta. Ele tinha essa certeza, devido à fé dele, o que ele já fazia na igreja. Então ele falou, então você vai. E foi nesse dia que eu me desesperei. Foi nesse dia que a minha fé não me sustentou. Foi nesse dia, eu me emociono em falar, porque foi o dia do meu desespero. Porque tudo que eu mais queria era ter uma vida de paz, como todo mundo. Eu queria ter paz, eu queria ser feliz, eu queria ter uma família unida, e eu não tinha isso. Por mais que eu tentasse, com as minhas forças, eu não conseguia. E nesse dia ele falou, vai. E ele saiu para ir na igreja. E eu dobrei meu joelho no quarto e falei para Deus, Senhor, eu vou para onde agora? Ele não me quer mais. Essa igreja tomou meu marido de mim. Eles roubaram ele de mim. E naquele momento, eu tive um arrependimento dentro de mim. E eu não fui embora de casa. E aí, quando meu marido chegou em casa, eu me arrumei e falei, eu vou com você. Eu entrei e eu falei, se o senhor está aqui dentro dessa igreja, se o que ele fala aí no altar é verdade, hoje o senhor vai ter que me mostrar isso. Na hora, começou o culto. E era feita uma oração antes de começar. E nessa oração, um obreiro orou comigo, né? Fez oração com imposição de mãos. Era como se arrancasse de mim um caminhão, uma tonelada de cima de mim, de peso. E eu me senti leve, em paz. Eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. E quando eu abri os olhos, eu olhei para o altar. Aquilo foi muito forte, porque é como se um filme tivesse passado na minha cabeça. Foi um filme muito rápido, das vezes que eu pedi para o bispo morrer, das vezes que eu falei mal da igreja. Deus me mostrou que aquilo era verdade, que o
o que o pastor falava era verdade. Eu tive um temor tão grande que eu lembro que quando eu abri o olho eu falei: Deus, tem misericórdia da minha vida e me dá a oportunidade de refazer tudo de novo. Eu saí dali para viver uma nova história verdadeiramente. Eu saí dali, eu já não tinha mais aquela raiva, aquele ódio. Aí foi me apresentado o Espírito Santo. De tudo que eu aprendi na vida religiosa, eu nunca aprendi que o Espírito de Deus tinha que morar dentro de mim. Eu achava que era só eu levantar a mão, aceitar Jesus como meu Salvador e acabou, eu tô salva. Era isso. E a partir dali Deus é misericordioso e aceita tudo. É mais ou menos isso. Então eu erro, peço perdão, tá tudo certo, vamos em frente. Então eu não me preocupava tanto com detalhes. Só que ali eu aprendi que eu tinha que me limpar. Eu tinha que tirar dentro de mim a mágoa, o ressentimento, o orgulho. E eu tinha que me fazer essa limpeza para que o Espírito de Deus pudesse entrar dentro de mim através de uma busca. Então ali eu aprendi. Eu cheguei até o líder, né, dessa denominação e entreguei o meu cargo. E falei para ele que a partir daquele dia eu não ia mais participar daquilo. Os momentos que eu tinha livre, ou era lendo a Bíblia, ou era lendo um livro do bispo para edificar a minha fé, ou era ouvindo uma pregação dos bispos da Igreja Universal, eu sempre estava me alimentando ali e buscando, porque eu não queria mais ser o que eu era. Eu aceitei aquela proposta e me lancei. Eu me lancei de corpo, alma e espírito. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Quando eu subi no altar, eu era uma pessoa vazia. Mas quando eu desci do altar, eu já era preenchida, eu era plena. Eu recebi dentro de mim o que o dinheiro não pode comprar, o que o casamento não pode me dar, o que eu queria pôr em cima das costas do meu marido, a responsabilidade de me fazer feliz. Ele não podia me dar o que Deus me deu, que é o Espírito dele em mim. Eu saí de lá com uma alegria. Mas eu choro de alegria, uma paz tão grande, um amor pelas almas, mas não um amor como eu tinha, de apego para mim, são meus. Não, um amor de salvação. Eu queria salvar todo mundo, não só queria, como quero ainda. Quando eu saí de lá, as pessoas que eu influenciava contra a igreja foram as primeiras que eu procurei para falar o que aconteceu comigo. E o Espírito Santo, ele proporcionou na minha vida uma paz, uma força que eu não tinha. Uma certeza de que, mesmo eu tendo problemas, dificuldades, porque eu sou ser humano e eu vivo aqui no mundo, mas hoje eu tenho uma certeza de que tudo no final vai dar certo. Eu posso afirmar com todas as letras que no lugar onde eu odiava, eu encontrei o meu maior tesouro da minha vida, que é o Espírito Santo. Foi nesse lugar, o lugar que eu dizia que eu nunca ia pisar os meus pés, que eu podia morrer, mas lá dentro eu não entrava. Foi lá. Faça como eu, que um dia entrei na igreja e falei: se Deus está aqui, então o Senhor me mostra que o Senhor está aqui. Me dá um sinal. Faz. Eu não posso entrar e sair do mesmo jeito. Eu tenho certeza que se você que está ouvindo fizer isso, com certeza você não vai sair do mesmo jeito.